Olá, meninos do oitavo, bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos fazer o último módulo que ficou para trás do grupo 5, tá bom? Que são os módulos 89 e 90, que vão falar sobre as diferenças de uso das conjunções ou locuções mas e mais, afim e afim, na medida em que, à medida que. Então, nós vamos ver a diferença dessas expressões, cada uma delas tem um sentido, que é o que a gente vai ver agora, e cada uma delas tem um uso específico, tá bom? Então, peguem aí na apostila de vocês, do grupo 5, lá na página 55, que nós vamos falar um pouquinho sobre essas expressões. Antes de começar a falar delas em si, nós vamos ler um textinho sobre o filme Inteligência Artificial de Steven Spielberg, que é um grande diretor de cinema, né? E nós vamos ver um pouquinho da história do David, que é o protagonista da história, né? E vocês vão observando no texto o uso de mas, mais, para vocês verem como é que o autor dessa resenha mostra a opinião dele a respeito do assunto, tá bom? Então, a semelhança ortográfica entre algumas palavras e expressões pode causar confusão sobre em que contexto usá-las. É comum ocorrer isso em relação a algumas conjunções que você estudou no capítulo anterior. Assim, para evitar o uso inadequado delas, é importante conhecer o sentido que transmitem. Uma dupla de palavras que tem sido confundida especialmente em situações informais é o mas e o mais. Observe o uso de mas no texto a seguir sobre o filme AI, Inteligência Artificial. Pinóquio futurista. David é um garoto que qualquer um adoraria ter como filho. De manhã, antes mesmo de sua mãe tirar a camisola, lá está ele de pé. Cabelo penteado, falando bom dia com um sorriso nos lábios e perguntando como quer o café. À noite, sem choro ou cara feia, ele se enfia debaixo das cobertas e descansa os olhos no teto, imerso em felicidade. Mas David não é um menino igual aos outros. Não tem fome, não sente frio, não dorme, não envelhece. É um meca de mecânico, robô de última geração, programado para amar os pais incondicionalmente. David está na companhia dos efeitos espetaculares do novo filme de Steven Spielberg, AI, Inteligência Artificial, que é a abreviação de Artificial Intelligence, dos Estados Unidos, 2001. Como protagonista de uma história fascinante, porém amarga, já que na saga desse Pinóquio futurista, os humanos não costumam retribuir o amor com tanta devoção. O projeto de AI foi um sonho acalentado por mais de 2 décadas pelo cineasta americano Stanley Kubrick, que escolheu o mago do cinema de entretenimento para torná-lo real. Kubrick argumentava que a história era perfeita para a sensibilidade do criador de ET, o extraterrestre. É verdade. Spielberg gastou 90 milhões de dólares para ambientar sua fábula high-tech numa terra afogada pelo degelo das calotas polares. O visual assombroso inclui uma Nova York submersa, cuja vista aérea só deixa ver o topo de arranha-céus e a tocha da Estátua da Liberdade. Neste sombrio conto de fadas, o equivalente ao boneco de madeira inventado por Gepeto, e que queria ser gente, é um androide de traços humanos perfeitos, interpretado pelo ator Haley Joel Osment, o mesmo de O Sexto Sentido. Mas seu criador, o professor Hobby, William Hurt, não tem o ar bondoso e bonachão de Gepeto. Hobby é presidente de uma corporação especializada em robótica, a Cybertronics Manufacturing, e tem o discurso tipicamente frio dos cientistas. Continuando o uso de mas e mais. Nessa resenha crítica do filme AI, Inteligência Artificial, o termo mas é empregado em 2 ocasiões. Mas David não é um menino igual aos outros, mas seu criador, o professor Hobby, não tem o ar bondoso e bonachão de Gepeto. Em ambos os casos, a palavra mas introduz uma ideia que é oposta ao que foi dito anteriormente. No primeiro caso, o início do parágrafo mostra características do que seria um filho perfeito.
Mas, em seguida, o termo mas quebra essa expectativa positiva ao revelar que David não é um menino igual aos outros, pois é um robô. De modo semelhante, no segundo caso, espera-se que a situação de David seja igual ao do personagem Pinóquio. Mas, no entanto, introduz que há diferença entre eles, já que o criador de David não é bondoso como o de Pinóquio. O uso de mais seria inadequado nos dois casos, porque esse termo tem, em geral, sentido de aumento de intensidade, funcionando como o oposto de menos. Observe mais detalhadamente a diferença entre mas e mais a seguir. Mas. O seu uso mais comum é como uma conjunção que indica a ideia de oposição, contraste. Para verificar se seu uso nesse sentido é adequado, basta substituí-lo por um termo equivalente, ou seja, por outras conjunções adversativas, como, por exemplo, porém, contudo, entretanto, todavia. Veja os exemplos a seguir. Gostaria de ir ao cinema com os amigos, mas tinha de estudar para a prova. Gostaria de ir ao cinema com os amigos, entretanto, tinha de estudar para a prova. No segundo exemplo, não há alteração de sentido com a troca de mas por entretanto, mantendo-se a ideia de contraste em relação ao que foi dito na primeira oração. Mas geralmente é empregado como advérbio ou pronome indefinido, para indicar maior quantidade ou intensidade. Funcionando como o contrário de menos, pode-se usar esse termo para verificar se o uso de mas em vez de mas está adequado. Veja os exemplos. O filme obteve mais reconhecimento do que merecia. O filme obteve menos reconhecimento do que merecia. No segundo exemplo, embora mude o sentido da frase, o termo menos mantém a coerência dela. Isso não ocorreria, por exemplo, se ele substituísse o mas. Observe a incoerência criada por essa substituição. Gostaria de ir ao cinema com os amigos, menos tinha de estudar para a prova. Então, quando eu adicionei esse menos aí, gente, a frase ficou totalmente incoerente. Por quê? Esse mais aqui, ó, ele é uma conjunção e ele pode ser trocado por porém, certo? Agora, esse mais aqui, ó, ou ele é um advérbio ou ele é um pronome indefinido. E para você ver se tá certo, você troca o mais pelo oposto dele, que é menos. Se ficar coerente, é porque é esse mais aqui. Se eu trocar por porém e ficar coerente, é porque é o mas de conjunção, certo? Então, a diferença entre os dois é essa. Agora, vamos ver a diferença entre afim e afim. Então, vamos lá. Além de mais e menos, é comum confundir o uso de afim com afim e de na medida em que com a medida que. Veja a diferença entre essas expressões. Afim separado. Com os termos separados, afim faz parte da locução prepositiva a fim de, que indica finalidade, objetivo. Nesse sentido, pode ser substituído pela expressão para ou para que, quando for a fim de que. Exemplo: estudou termos técnicos a fim de que fizesse um filme realista. Estudou termos técnicos para que fizesse um filme realista. Em situação informal, afim é muito usado com o sentido de estar interessado, ter vontade de. Exemplo: estou a fim de ler um livro de ficção científica. Agora, o afim junto. O termo significa ter semelhança ou afinidade com algo ou com alguém. Pode designar também parentesco por afinidade.
atua como adjetivo. Exemplo: nesta loja vendem-se camisas, ternos e peças afins. Então, qual que é a diferença aqui? Esse afim separado eu posso trocar por para. Ele indica uma finalidade. Agora, esse afim aqui, ó, ele indica uma afinidade. E ele é um adjetivo. Certo? Enquanto afim de é uma locução prepositiva, tá? E por último, nós vamos ver a diferença de na medida em que com a medida que. Na medida em que é uma locução conjuntiva que indica a relação de causa entre duas orações. Assim, pode ser substituída por conjunções causais equivalentes, como porque, uma vez que, visto que e etc. Exemplo: não conseguiram terminar o projeto hoje, na medida em que houve falha no experimento. Eu poderia trocar o na medida em que por porque, observem lá. Não conseguiram terminar o projeto hoje porque houve falha no experimento. Agora, o à medida que é uma locução conjuntiva que exprime ideia de proporção. Assim, pode ser substituída por conjunções proporcionais, como à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, e etc. Exemplo: o desenvolvimento do país aumenta à medida que a educação melhora. Então, a diferença dos dois. Na medida em que traz uma ideia de causa e pode ser substituído por que, certo? À medida que traz uma ideia de proporção e pode ser substituído por a proporção que. Então, aí estão as diferenças entre mas, mais, afim, afim, na medida em que, à medida que, certo? Aí estão as nossas diferenças, ok? Agora, nós vamos fazer os exercícios para praticar isso daqui, né? Então, vocês vão pegar a apostila de vocês para mim na página 65, tá? Página 65. Vou apagar isso daqui pra gente fazer os exercícios. Página 65. Vou fazer de preto, que eu acho que fica melhor para vocês, né? Número 1, nós temos letra A, letra B, letra C. Então, olhem lá, o que nós vamos fazer no número 1? Reescreva os períodos seguintes, substituindo os termos em destaque por uma das alternativas sugeridas no final deles, de modo que não haja alteração de sentido. Letra A. A proporção que diminuiu o ritmo do treinamento, o atleta piorava nas competições. A proporção que eu vou trocar por na medida em que ou por à medida que. Nós vimos que quando nós temos ideia de proporção, o correto é à medida que.
certo? Porque na medida em que traz a ideia de causa e não de proporção, tá? Letra B. Saímos cedo de casa. No entanto, chegamos atrasados ao evento. O no entanto, eu vou colocar no lugar dele mas ou mais. Nós sabemos que o no entanto, ele tem o mesmo sentido de porém. Se ele tem o mesmo sentido de porém, o correto será o mas. Certo? Letra C. Precisava ir ao mercado para comprar os ingredientes do bolo. O para eu vou trocar por a fim separado ou a fim junto? Gente, nós sabemos que quando indica finalidade, o a fim é separado, né? Então, aí vocês vão trocar por a fim de. Ok? Número 2. Observe os seguintes períodos. À medida que estudamos, conhecemos novos mundos. Na medida em que estudamos, conhecemos novos mundos. Quanto ao uso das locuções, eles apresentam o mesmo sentido? Não, né? Lembra que a gente viu que na medida em que ele exprime circunstância de causa. O à medida que exprime circunstância de proporção. Então, eles têm o mesmo sentido? Não. Então, aí vocês vão colocar no número 2. Não, pois em um a conjunção exprime proporção. E em 2, a conjunção exprime causa. Certo? Então, aí está a diferença dos dois. Certo? Ok. Número 3. Construa um período que tenha relação com essa imagem, usando necessariamente a fim de ou a fim. Gente, a menina tá com vontade de comer o quê? Morango, né? A gente viu que a expressão a fim de, ela também pode indicar ter vontade de. Então, vamos escrever uma frase dizendo que a menina está a fim de comer morangos. Esse a fim vai ser separado ou junto? Vai ser separado, né, gente? Porque o a fim junto, ele é um adjetivo, né? E a conjunção prepositiva, a locução prepositiva, ela sempre é separada. Então, vamos colocar aí. A garota está a fim de comer morangos. Certo? Continuando lá no número 4. O número 4 está assim: tanto mas como mais podem ser empregados como substantivos. Nesse caso, o mas, ele tem o sentido de dificuldade, de objeção, de obstáculos. Enquanto o mais tem o sentido de maior quantidade ou de restante. Preencha as lacunas seguintes com mas ou mais, considerando essa diferenciação. Então, na letra A, nós temos assim: não consegui terminar a explicação toda. O fica para a semana que vem. Aí eu vou substituir por a dificuldade ou o restante.
o restante. Então, se eu posso trocar por o restante, vocês vão completar a primeira com mais, certo? Então, número 4, letra A, mais. E a letra B, ela superou todos os desafios, todas as dificuldades, todos os obstáculos. Quando eu posso trocar o mas por obstáculos, é esse mas aqui, ó. Certo? É o mas. Ok? Continuando. Número 5. Número 5. Releia o primeiro parágrafo do texto Pinóquio Futurista para analisar as informações a seguir. David não envelhecia, era um robô. Na lacuna presente na segunda oração, seria mais adequada a expressão na medida em que ou à medida que? Justifique sua resposta. Gente, vocês acham que essa frase ela está exprimindo causa ou proporção? Ela está exprimindo causa. Então, o mais adequado seria na medida em que, tá? Então, vamos colocar aí, ó. O adequado seria na medida em que por exprimir um sentido de causa. Certo? E o número 6, no trecho, David está na companhia dos efeitos espetaculares do novo filme de Steven Spielberg, A Inteligência Artificial, Estados Unidos, 2001, como protagonista de uma história fascinante, porém amarga. O termo destacado pode ser substituído sem que haja mudança de sentido por... O porém, gente, eu posso substituir por qual? Por que conjunção aí? O único que dá, gente, é a letra C, que é o mas, que dá a ideia de oposição, né? Então, o número 6 é a letra C. Certo? Aí, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios propostos, tá bem tranquilo, tá? E depois, nós vamos fazer os para conferir, tá bom? Para conferir, eu vou marcar com vocês pra gente fazer depois, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato comigo. Vocês sabem onde me encontrar. Eu estou no WhatsApp todos os dias, online, tá? Podem falar comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, beijos. Fiquem com Deus e até mais.